Bem-vindos ao podcast A Voz aos Pais, com os pais das crianças do Castelo. Hoje o cenário é o nosso jardim, ou melhor, a tenda do nosso jardim, construída graças à generosidade dos nossos mecenas. Não vamos falar de diagnóstico, vamos falar de vida. Nós começámos por contratar meninas que acabavam o curso de educação e que faziam ali umas horas. E nós durante o dia estávamos a trabalhar e à noite éramos nós. Dormia eu, dormia ele, dormia eu, dormia ele. Dormíamos sempre em quartos separados, portanto, uma noite para ele, uma noite para mim, uma noite para ele. Era uma divisão de tarefas constante. Até que começámos nós os dois como casal a falhar, não é? Porque já nem sequer aquilo já era quase um trabalho dentro de casa. Tínhamos que gerir turnos, praticamente, turnos, horários, dias, hoje é meu, hoje é teu. E foi muito a partir daí que, numa psicóloga, numa das tentativas de terapia de casal, em que fizemos mais 3, ela nos disse: vocês estão-se a preocupar em manter a vida normal para continuar a trabalhar e ter pessoas contratadas para fazer dias, mas vocês têm que começar a dormir juntos e não podem continuar a fazer turnos só vocês estão completamente a desgastar-se. E nós continuámos a adiar esse processo, porque era preciso mais dinheiro para contratar mais uma pessoa para fazer noites. Então começámos a contratar uma pessoa para dormir lá 3 em 3 dias. Então era uma noite para mim, uma noite para ele, uma noite para uma pessoa externa. Uma noite para mim, uma noite para ele, uma noite... Então já passávamos a ter 2 noites de descanso, com ele passávamos a noite toda em claro. Nós não dormíamos, porque ele passava a noite toda a berrar. Adormecia 10 minutos e acordava a chorar outra vez. Até que começámos a contratar empregadas internas. Daí já não eram meninas que acabavam o curso de educação e não tinham trabalho, começámos a entrar diretamente em internas a tempo inteiro. Mas as internas a tempo inteiro aguentavam 2, 3 meses e iam embora. E esta procura constante de uma nova senhora que viesse lá para casa, de alguém que viesse tomar conta dele, levou-nos a um ponto completamente de ruptura emocional e de estabilidade. Isto aconteceu, tinha eu 41, 42 anos, portanto, quando cheguei ali aos 38, 39, estávamos sempre com muito medo de tentar outra criança, de engravidar, nós não queríamos só ter um filho, não é? Só tínhamos o Tomás, mas o Tomás veio abalar a nossa vida toda e tentámos criar as condições para estabilizarmos e sobrevivermos com o Tomás, mas depois começámos a perceber que eu estava a chegar aos 40 e das duas uma, ou arriscamos para outra criança ou não. A neuropediatra que nos acompanhou o percurso todo foi a doutora Teresa Temudo, aqui no CMI, no Centro Materno-Infantil Norte, e a doutora Teresa dizia sempre: vamos ter fé, não vai haver outro, não vai ser, não há casos na vossa família, este foi um acaso, nós não sabemos explicar porquê. Portanto, andámos em estudos da parte da genética a vida toda. Foi um bocadinho arte de loucura a decisão do ok, vamos avançar. Quando soube que estava grávida, entrei um bocado em pânico, já ai meu Deus, o que é que eu fui fazer? Isso vem outro igual, isso vem outro igual, isso vem outro igual. Mas pronto, graças a Deus não houve nenhum problema. A Marta tinha 1 ano e meio quando nós já não conseguimos falar de situação nenhuma, só chorávamos. Alguém perguntava: como é que Tomás está? Desabávamos a chorar. Nem eu nem ele conseguimos dizer automaticamente descambávamos, porque o Tomás, enquanto estava em casa, não dormia nada, só chorava, berrava, estava magríssimo. O Tomás agora está super bem, está super estável, está outra vez mais gordinho, mais composto, e ele não estava assim, ele estava num estado de exaustão também. Éramos nós e ele num estado de exaustão. Ela adora o Tomás, é super carinhosa com o Tomás e agora, nesta fase ali, aos 3, 4 anos, começou a perguntar porquê que o Tomás não pode vir para casa, porquê que o Tomás está aqui. Nós dizemos que são as fadas que têm que tomar conta dele, que nós não conseguimos tomar conta sozinhos, que o Tomás esteve connosco muitos anos, mas que ainda teve quando ela era bebê, mas que ela não se lembra, e mostramos algumas fotografias. Gosto imenso de vir aqui e gosto imenso de estar com ele e está sempre a dizer: vamos ao castelo ver as fadas do Tomás. Quando foi na altura de retirarmos a chupeta, uma das senhoras que toma conta dele, daqui, disse-lhe que tinha que levar a chupeta para entregar à fada. E desde aí que criámos este mundo mágico de que aquilo é cuidado por fadas, porque foi a fada que lhe levou a chupeta naquele dia. Para ele foi muito importante estar cá, porque ele voltou a ser o Tomás que a gente conhecia até aos 6, 7 anos da vida dele. Os últimos 3, 4 anos da vida dele foram desespero máximo. Os tais choros e berros, e completamente descompensado, emagreceu imenso. E agora, desde que está cá, voltámos a ver o Tomás de antigamente. Portanto, já mais gordinho, já mais composto, com ar sereno, a gente olha para ele sempre com um ar muito sereno, muito calmo. Voltámos a ver o Tomás que tínhamos e acho que isso vale tudo.
podemos visitar, podemos vir ao castelo sempre que quisermos, as portas estão sempre abertas, não há qualquer tipo de limitação. Aliás, foi uma das coisas que ficou muito bem definida logo quando ele veio para cá, que a qualquer hora, qualquer momento, seja a hora do dia que for ou da noite, se nos bater aquela saudade forte, a gente chega, toca a campainha e entra. E isso foi uma coisa que também nos deu um alívio muito grande neste deixar ir, entre aspas, necessário, foi o saber que a qualquer momento, se fosse para o local, que a gente dizia, não, só podes ir visitá-lo das X às X horas. Não foi isso que aconteceu. Aqui foi à noite. Vocês estão a deitar-se, mas começam a ficar cheios de saudades. Querem lhe dar um beijinho. Vocês metem-se no carro e vêm lhe dar um beijinho. Não há nada que vos impeça de entrar no castelo. Claro que existe um horário mais pré-definido em termos de agilização das rotinas diárias aqui dentro do castelo, até às 6 da tarde, mais ou menos, porque eles depois também, o objetivo é deitarem-se de volta das 7 da noite, mas nada impede que em algum momento, numa situação excepcional, uma pessoa tem saudades e entra no castelo à hora que quer. Isso é um alívio enorme. Aqui, como entrou noutro registro, numa rotina em que as pessoas estão aqui 8 horas, fazem um turno, vão embora e conseguem se calhar ter algum tipo de... conseguem respirar, conseguem ter uma vida mais ou menos estruturada, só estão nesta realidade 8 horas, é encarado como um trabalho, são profissionais, mantêm aquilo que têm que fazer, as funções todas e eles andam na rotina e ele tem que se render às rotinas em vez de sermos nós pais a rendermos ao ritmo dele. E penso que isso é que no fundo o salvou a ele e a nós.